Oi, gente, sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Novos Começos. E eu tenho certeza que você vai amar essa história, que vai falar muito ao seu coração. Então já se prepara aí e vamos lá para esse podcast que está imperdível. Pois é, gente, hoje eu tenho o privilégio de ter aqui uma pessoa que a gente conhece há alguns dias, né? Thalita, seja muito bem-vinda. Obrigada por você ter aceitado esse convite, de estar compartilhando um pouco da sua história. Vira e mexe, a gente conta a história dela no púlpito, sabe? Só um pouquinho. Mas hoje a gente vai conhecer essa história de verdade, né? Não é verdade? Sim, uma história boa pra gente contar, né? Pois é. Bom, como o nosso podcast é de novos começos, eu quero fazer aquela pergunta de sempre. Conta pra nós como é que foi o seu começo com Jesus. Como é que você conheceu Jesus? Olha, na verdade, eu já vim de uma família evangélica, né? Mas eu costumo dizer que o meu encontro real com Jesus foi no ano de 2018, né? Onde eu fui pro Confrajovem, já da Lagoinha, a gente já era Lagoinha, né? E foi incrível, assim, foi algo que eu jamais havia sentido, né? Foi uma transformação de dentro para fora mesmo, sabe? Uhum. Então, para mim, o meu novo começo foi ali. Né, eu já conhecia a palavra, eu já havia até me batizado, sabe? Você frequentava a igreja? Eu frequentava a igreja, exatamente, né? Eu sabia, eu via Jesus ali, conhecia Jesus, mas eu não tinha me aprofundado ainda, eu não tive um real encontro com ele. Em 2018 eu senti aquilo e entendi que ali foi a minha transformação de vida, né? Gradualmente, óbvio, né? Mas o Senhor veio fazendo e eu sei que ali foi o meu novo começo. Eita, glória a Deus. Você falou que nasceu num lar evangélico, um lar onde as pessoas já falavam da palavra de Deus, Sim. Mas o seu nascimento já é marcado por um grande milagre, né? Sim, exatamente. Então conta você esse milagre aí pra gente, conta essa história pra gente. Os meus pais, antes de terem a mim, né? Acho que eles já tinham o meu irmão e a minha irmã, não lembro exatamente porque eu era muito pequena, né? Mas eles eram usuários de drogas, né? E eles injetavam, era algo bem mais pesado, vamos se dizer assim, né? E numa dessas, eles já tinham o meu irmão e a minha irmã, que eles são mais velhos, e numa dessas de injetar, eles foram contaminados com o vírus HIV, né? E depois eu vim, que não foi um susto, foi um propósito do Senhor mesmo. Com certeza. Né? E eu vim depois de 6 anos da minha irmã, né? Eles já haviam sido infectados com esse vírus e eu nasci, né? Nasci bem, graças a Deus, tudo ok, mas por eles saberem que eles tinham, né? Eles foram até os hospitais e tudo mais para poder fazer os exames, né? Para saber se eu havia vindo contaminada também, né? E naquele momento, infelizmente, sim, eu nasci com o vírus do HIV, né? Algo que a gente sabe que não tem cura, né? Tem tratamentos, mas não tem cura, né? Ao olhar do ser humano, né? E eles, graças a Deus, eles já haviam se tornado cristãos, né? Eles já estavam na igreja, eles faziam parte da Igreja do Evangelho Quadrangular na época. E juntos eles começaram uma campanha, né? Eles começaram uma campanha de oração, né? Uma campanha na igreja, porque eles não achavam justo eu pagar o pato pelo fato das coisas que eles fizeram lá atrás. No passado, né? Exatamente. E eu até tenho aqui, né? Eu trouxe a revistinha que meu pai fez, não sei se dá para mostrar aí, que ele conta o testemunho, né? Que na verdade aqui tem o positivo, né? Que eu nasci. E 4 meses depois da campanha aparece o exame negativo, para honra e glória do Senhor, né? Então, e graças a Deus, assim, eu creio, eu não vou lembrar exatamente, mas eu acho que a minha mãe chegou a ver que eu negativei, eu não lembro se ela chegou a ver ou não, porque ela logo faleceu, mas eu sei que eles fizeram essas campanhas juntos, né? E o testemunho do meu pai depois dizendo, né, sobre eu ter sido negativada, é um marco na nossa história, na nossa família. Eu vim saber depois, quando eu já era mais velha, meu irmão optou por me contar depois que eu já tivesse um pouco mais madura, que eu entendesse um pouco mais, né? Ele me contou quando eu tinha 18 anos.
Nunca me esqueço, foi um baque, assim, a gente acaba não entendendo muito bem, né? Mas aí quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para o que Ele já fez na nossa família e ainda faz, eu entendo que eu sou o maior milagre da vida mesmo, assim, porque era para eu estar até hoje, né? Com essa contaminação, mas os meus pais não desistiram e, além de tudo, eles focaram no Senhor, né? Glória a Deus. E eu tô aqui para contar esse milagre. Contar e cantar, né? Exatamente. Contar e cantar. E aí a gente já começa chorando, né, gente? Não dou conta. Mas sabe o que eu acho lindo, né? Nessa história? A segunda chance que os seus pais tiveram, né? Porque você vê que o quanto é lindo que Deus ele não lança em rosto, né, o nosso passado. Mas quando existe um arrependimento, uma conversão genuína, o quanto nós somos alcançados, né? Exatamente. E ter o privilégio, né, de ver isso, de ver, de poder buscar o Senhor, de ver esse milagre e poder testemunhar os grandes feitos do Senhor, deixar uma outra marca na sua vida. Na verdade, eles deixaram uma outra marca, que foi a marca da cura. Sim. Né? Gente, maravilhoso demais, né? Não, olha aqui, ó. Né? A gente já chora, já acaba com a maquiagem. Coisa de doido. E aí, assim, você passou, né? Então, seus pais já haviam se convertido, então, seu irmão já estava na igreja, sua irmã, e você acaba, então, sendo cuidada um pouquinho por cada um, pela sua avó, né? Dona Ivone, linda, maravilhosa, um beijo. E aí, assim, como é que foi a sua adolescência, a sua juventude? Como que era para você essa coisa de frequentar uma igreja, mas não pertencer, ainda não ter esse encontro com o Senhor? Como é que você olhava para tudo isso? Na verdade, aí logo após isso os meus pais faleceram, né? Tiveram um acidente de carro, a minha mãe faleceu primeiro e meu pai faleceu 2 anos depois. Então, eu era muito nova, eu tinha 1 ano quando minha mãe faleceu e 3 anos quando meu pai faleceu. Então, eu fui criada pela minha avó e o meu irmão, que virou o meu tutor e tutor da minha irmã, né? E aí também a gente já vê o cuidado do Senhor, né? Porque, graças a Deus, a nossa família ela é bem estruturada, o Senhor deixou mesmo pessoas capazes de cuidar de nós, né? E pessoas que lutaram por nós desde quando a gente era pequeno, por tudo que a gente já viveu. Meu irmão, apenas com 19 anos, já tomou a frente e cuida da gente até hoje. E eles, né, como os meus pais viraram cristãos, né? A gente também, a gente começou a ir na igreja e tudo mais, a gente frequentava, né? E é aquilo, eu gostava muito de ir na igreja, assim, né? Era algo especial, né? Eu gostava de estar ali, mas porque eu sempre vi também o meu irmão sempre muito envolvido, né? A minha avó também, ela sempre ia quando ela podia. Mas eu acho que eu nunca estive 100% mesmo, né? É aquilo, eu gostava de estar ali, né? Como eu via a minha família, eu achava isso muito legal, assim, eu ouvia da palavra do Senhor, mas eu não estava 100% envolvida, né? Participava de algumas coisas, desde a minha adolescência, em grupos de teatro, enfim, até chegava a cantar de vez em quando, mas não era algo muito específico, né? Algo muito assim que marcou mesmo a minha vida. Era mais ou menos, para falar bem a verdade. E aí depois eu consegui ter um encontro real, porque, né? na verdade, o mundo, ele é sedutor, né? Exatamente. Ele é sedutor. Se você, enquanto você não tem um encontro genuíno com Jesus, a grande verdade é que você meio que flerta, né, com o evangelho. Puxa, é legal, me sinto bem, né? Mas, poxa, peraí, tá tendo uma festa X. Exato. Poxa, todos os meus amigos vão, por que eu não vou? Né? Porque outro dia a gente estava gravando um podcast com o Tiago e ele estava comentando, né, que ele fazia parte do Ministério de Louvor já e acabou perdendo um primo e um primo jovem, e ele estava ali e ele recebeu uma seta mesmo do maligno dizendo para ele assim: viu, você está perdendo, né? Você está perdendo sua juventude. E na verdade, o momento, né, que nós podemos oferecer ao Senhor, nós podemos oferecer a vida toda, mas
Quando a gente olha para Salomão, ele fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. São os melhores anos da nossa vida para a gente oferecer para o Senhor. E Satanás também deseja isso. Porque quantas pessoas, né, você acabou de falar dos seus pais, olha as consequências que eles tiveram por causa das escolhas que eles tiveram na juventude e na maturidade. E graças a Deus tiveram a oportunidade de deixar, como a gente falou, de serem marcados, né, pelo poder de Deus e de receberem uma outra marca. Mas é justamente na adolescência e na juventude que a gente vai perceber, vai ser chamado, vai ser seduzido, porque o mundo ele é sedutor, né? Os relacionamentos, a maneira do mundo, eles são sedutores. E de repente você começa a ter uma briga interna, não era isso? Você não tinha essa briga? Sim, eu até chegava a me questionar mesmo, né? Porque meu irmão nem sempre nos liberava para fazer determinadas coisas. Era uma briga, meu povo. Eu acompanhei umas coisas. E é aquilo que a pastora falou mesmo, né? A gente na adolescência, a gente acaba olhando pro mundo lá fora, né? Então eu me questionava, por que meus amigos fazem e eu não? Eu queria sair, eu não podia, né? Não entendia, na verdade, entendi agora. Que ele queria vai fazer... Vai entender melhor ainda daqui a um tempo, gente, vocês já vão saber. Mas assim, agora eu entendo que era pro meu bem e que ele queria nos proteger, mas na época de adolescência, onde a gente queria sair e fazer determinadas coisas, eu não entendia, mas acabei me entregando, acabei saindo depois, quando eu me tornei um pouco mais velha, né, até 2018, e sim, me entreguei para o mundo, infelizmente, saí para baladas, né, fiz coisas que não deveria fazer, mas depois que eu encontrei Jesus de verdade, eu entendi que aquilo não era para mim. Entendeu? Amém. Que eu não precisava estar ali e que eu podia sim ter me entregado antes para ele, como, né, na mocidade, enfim, mas também vi como uma segunda chance mesmo. Sim, mas eu acho lindo até isso, sabe? Porque assim, o Senhor, ele eu até estava falando isso também com o Tiago, é como se Deus ele nos amarrasse com cordas de amor e todos os dias ele está nos chamando, todos os dias ele está nos chamando de volta, todos os dias ele está nos chamando para mais perto, e eu vejo que o fato de você também não ter desistido, né, de estar ali, ainda que você não estivesse 100%, mas nesse processo o Senhor te alcançou e você abriu o seu coração para Ele, né? Então, assim, eu vejo que nunca é tarde, né? E hoje, gente, eu falei que agora ela vai entender melhor, porque ela vai ser mamãe, olha que coisa linda. Pois é. Tá ali, tem a Ana, né? Já tá, daqui a alguns meses, vai estar aqui no colo já vai estar... Daqui a pouco tá correndo por aí também. E aí fica tudo... quando nós nos tornamos pais, nós começamos a entender as coisas com uma outra ótica, né? Mas, além disso, você comentou também que houve uma época que você, às vezes, até cantava, você fazia teatro e tal. E, assim, você relutou bastante para fazer parte, para voltar a servir, mesmo tendo recebido Jesus em 2018, tendo se convertido. Como é que foi esse processo? Hoje você faz parte do louvor, tal, e a gente vê uma entrega, né, da sua parte hoje. E como foi esse processo, né, do momento em que você recebeu Jesus até esse momento de você falar, puxa, não, eu não só quero receber, mas eu também quero dar. Como é que foi isso? Eu acho que eu relutava contra os meus próprios sentimentos e os meus próprios bloqueios, mesmo depois de ter, né, tido um real encontro com Jesus. Então eu tinha medo, eu tinha receio de estar ali, eu ainda não me achava digna, eu acho que por conta de tudo que, né, já tinha acontecido. Então eu não conseguia me entregar, assim, não conseguia... olhar e falar assim, eu quero servir nisso, né? Mesmo sabendo que o Senhor me deu o dom e eu sou totalmente grata a Ele, porque sem esse dom eu não seria nada, né? Eu amo cantar, eu amo servir ao Senhor, eu amo estar na casa do Senhor, mas eu acho que ainda vinha uma imaturidade, né, da adolescência, da mocidade, enfim, até eu me achar e me encontrar realmente no Senhor. Então eu relutei bastante, não fiz as audições. Não era falta de cobrar, meu Não povo. era, porque todo mundo me cobrava, mas eu também entendo que tudo é no tempo certo do Senhor. Então eu acho que pode ser que se eu fizesse antes, não teria essa entrega real. Eu não sei dizer exatamente, sabe? Mas eu sinto que foi no tempo certo.
E graças a Deus, né, o Senhor com a sua infinita misericórdia, assim, tem me usado bastante, e eu sei que nós vamos alcançar pessoas, né, através do louvor e da adoração. Mas realmente eu relutei bastante, e eu creio que seja isso mesmo, um pouco da imaturidade, um pouco de insegurança, um pouco de bloqueio, e pensar, será que eu sou capaz de fazer isso? Mas a capacidade vem do Senhor. Então, sempre. né? Você sabe que uma das coisas que a gente costuma falar para as pessoas, e é uma coisa muito interessante, gente, olha, guarda isso no seu coração. A gente nunca vai se sentir habilitado para fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. Gente, é uma coisa impressionante. Eu achava que esse era um sentimento só meu. Porque, assim, de verdade, às vezes as pessoas me veem, né, pregando, cantando, e acham que, de repente, eu sou, uau, né, super segura. E, na verdade, para servir ao Senhor, existe uma sensação de impotência, eu já vou explicar. Que, assim, é você saber que aquilo que Deus te chama para fazer é maior do que você. E a responsabilidade, o temor que a gente tem. Então, não é uma insegurança no sentido de, né, vou ter uma crise. Não é nada disso. Aí, um dia, eu ouvi o pastor Márcio Valadão, 60 anos à frente de um ministério. Na época, acho que era 50 anos, se eu não me engano. E ele falou, nós tivemos uma reunião com ele em São Paulo, e ele falou isso, ele falou assim, eu não me sinto capaz, né? Eu vejo que aquilo que Deus me deu é muito maior do que eu. E eu entendi algo, tudo que Deus nos dá é maior do que a gente. E é justamente essa sensação de dependência que faz com que a gente entenda o que Paulo falou, que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Então, assim, não é nosso, não tem nada a ver conosco, não é só a nossa capacidade, não é só a nossa inteligência, não é só a nossa habilidade, mas é o dom sujeito ao Espírito Santo, né? A essa dependência do Senhor. Então, às vezes a gente fica meio confuso, né? Tipo assim, puxa, eu não estou preparado. Então, eu quero dizer algo para você. A gente nunca está 100% preparado. É verdade. Porque tudo o que Deus tem para nós é maior do que a gente. Tudo é impressionante. Então, vira e mexe, vai ter essa sensação de impotência, essa sensação de, poxa, né, não sou digno. E uma coisa que a Thalita falou que eu acho muito importante, gente, é essa coisa de lidar com o passado, né? Essas acusações que a gente tem, né? E aí nós precisamos tomar posse do que a palavra de Deus diz. Se nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isso é libertador, não é? Sim. Se ele já não olha mais para o nosso passado, porque a gente ainda vai olhar, né? Porque a gente ainda vai ficar preso lá atrás ao que já aconteceu. Foi jogado no mar do esquecimento. É seguir mesmo e saber que o Senhor tem novos planos para nossa vida. Amém. Glória a Deus. E aí, Thalita casou e o casamento, né? É um desafio também, né? Com o nosso Natanzinho aí, vivendo os milagres aí gradativamente, com poucos anos de casado. Gente, e aí tem uma outra coisa, a Thalita descobriu mais uma paixão. E a gente ficou apaixonado em ver ela fazer, que é atuar, né? Nós tivemos a nossa cantata de Natal, que coisa mais linda. Todos nós falávamos assim, gente, como é que decora tudo isso? Lógico que não é só ela, né? Toda a equipe, que é uma equipe linda, maravilhosa. Fala nisso, vai ter cantata de Páscoa, né? Já fica aí, já anota a data, vai ser no sábado, acho que é dia 30 de março. Dia 30 de março, ó, já anota aí a data, já reserva para você vir assistir essa cantata. E essa paixão aí pelo teatro e essa habilidade para fazer isso, me conta? Olha, eu não sei, porque a memória da grávida, ela não funciona direito. E foi Deus mesmo. Não, mas a parte de atuar, como eu falei, eu sempre gostei, né? Já fazia parte dos teatros, já cheguei até a ser líder de teatro, até na nossa antiga igreja e na minha outra também. Mas eu sempre gostei, mas também relutava um pouquinho. Eu falava, será? Agora no louvor, então, eu falava, será que eu faço? Mas também é algo assim que eu sei que as pessoas são muito alcançadas através dos teatros, né? Uma ferramenta importantíssima, exatamente, né? Alcança muita gente, assim, que às vezes não são alcançados de outras formas, mas gostam daquilo ou se veem naquilo. E aí eu resolvi me entregar mesmo pra cantata de Natal. Foi uma bênção, assim. Mas eu sempre gostei, sempre gostei. Eu falo bastante, né, gente? Então, graças a Deus, não é uma dificuldade muito grande. Mas pra memorizar, assim, eu brinco só por conta da gravidez mesmo. E como é que você faz pra memorizar aquele tanto de texto? Me conta. Olha, a gente ensaiou bastante, começamos 4 meses antes. Foi algo assim que a equipe, ela
se empenhou mesmo, sabe, para dar o nosso melhor, né? E muita oração para não esquecer as coisas. Com certeza. Mas assim, deu tudo certo e bastante estudo mesmo, estudar mesmo cada cena, né? Essas cantatas assim, elas são separadas por cenas, então isso facilita também a nossa vida, né? Por isso, você que gosta de teatro, venha participar com a gente, porque é muito bom. Bom demais, né? Thalita, a gente falou, você tem, quantos anos você tem de casada? Eu vou fazer 3 agora em março. 3 anos de casada, gente. E eu queria pegar um gancho aqui com a Thalita, que assim, ó, a gente percebe que muitas pessoas, na fase inicial do casamento, não têm noção, às vezes não ouvem conselhos, não se preparam para a fase inicial do casamento, que é uma fase muito linda e muito desafiadora, né? Sim. E eu queria que você desse, né, compartilhasse aí, de repente, alguns conselhos, algumas sugestões que você pode dar para algumas pessoas que estão nessa fase inicial, que pode ser uma fase bonita, como pode ser uma fase complicada. O que você tem aí para contar para nós que você acha que é relevante? Olha, o primeiro passo, na verdade, até antes do casamento, é você ter a certeza de que aquele homem ou aquela mulher é para você. E essa certeza, ela vem do Senhor, né? Eu e Natan, a gente passou por muitas dificuldades no namoro, porque a gente era muito novinho e a gente quis atropelar as coisas, né? A gente achava que dava para casar com 2 anos de namoro, e não. A gente tinha que ter certeza das coisas, até porque a gente era realmente muito novo. Porque, na verdade, vocês marcaram o casamento, acho que daí veio a pandemia, teve que... A gente adiou 2 festas de casamento, né? Mas foi providencial. Hoje você entende que... Não, exatamente, mas assim, até a gente tinha uma data anterior, a gente até conversou, eu nunca me esqueço de uma conversa que a gente teve com a pastora, que ela falou assim, é no tempo certo. Vocês têm que confiar no Senhor e vai acontecer quando tiver que acontecer. Porque a gente realmente queria atropelar. Né? Eu lembro que a gente queria casar em 2019, assim, mas a gente era muito novo ainda, muito imaturo, e enfim. E depois que a gente começou a colocar o Senhor no centro, de verdade, aí a gente começou a ver, né, as provisões, não só em relação à festa, que era o nosso sonho do religioso, né, mas em tudo mesmo, né, de casa, de móveis, enfim. E o Senhor veio, né, trazendo tudo isso ao nosso coração. Mas o primeiro passo é colocar mesmo o Senhor no centro do relacionamento. E aí, só pra gente pegar um gancho, que eu acho muito importante, e eu quero pegar isso justamente por vocês terem pouco tempo de casado. Gente, uma coisa que eu sempre falo, a Thalita deve ter me ouvido falar N vezes, é que assim, tudo que você tem certeza aos 18 vai ser dúvida aos 19. Sim. Né? Eu falo isso muitas vezes. Então, às vezes você conhece alguém, já compartilha esse vídeo, tá? A galera dos 18 aí, pra eles ouvirem isso. Mas assim, ó, o que acontece nessa fase, quando você tá gostando de alguém, né? Você acha que pronto, aquela pessoa é a pessoa da sua vida e daí fica nesse desespero pra casar. Gente, é muito melhor você esperar um pouco, né? E casar no tempo certo. Por quê? A fase inicial do casamento, ao mesmo tempo, como eu disse, que ela é linda, que ela é maravilhosa, ela também traz muitos desafios. E quando a gente casa muito novo, tem muita coisa dentro de nós que não está definida. Não é isso? Exatamente. E a gente faz a mesma coisa que a gente falou aquela hora. A gente acaba trazendo coisas do nosso passado, né? A nossa imaturidade e não ter as coisas definidas nos deixam um pouco confusos, né? Então, o primeiro passo é realmente o Senhor ser o centro, né? E você ter pessoas perto de você que possam te aconselhar, que possam te ajudar, né? E que sejam cristãos, porque nós ouvimos muita coisa de pessoas de fora, né? Que eu sabia que não era do Senhor aquela palavra, né? Eu sabia que o meu relacionamento era do Senhor, porque eu tive essa certeza, mas eu também sabia que ia ser no tempo certo. Então a gente começou a olhar para Jesus e falar assim, o Senhor vai nos guiar a partir de agora. A gente não vai mais fazer conforme a gente quer. Né? E ter pessoas por perto, né? Se abrir com as pessoas certas, eu acho que isso faz toda a diferença, né? Graças a Deus a gente teve amigos que nos auxiliaram bastante, até hoje a gente tem, né, pessoas e nossas famílias também, que pode mostrar pra gente como é a realidade do casamento, né? Mas falar as coisas boas, falar os desafios e nos ajudar mesmo, porque a gente é muito novo, eu tenho 27, o Natan tem 24, então assim, mesmo assim, com essa idade, a gente já criou uma maturidade que a gente veio vindo assim com o Senhor, mas eu acho que ter as pessoas perto, as pessoas certas do nosso lado faz toda a diferença mesmo. E uma coisa muito importante, gente, é você buscar essa ajuda, né? Eu percebo que algumas pessoas, elas muitas vezes se fecham
E elas acham, e eu entendo, né, depois de muitos anos aconselhando casais, aconselhando individualmente, mas como nós estamos falando de casamento, eu vejo que as pessoas, às vezes, elas não querem se abrir por vergonha, por falar assim, não, acho que isso só acontece comigo. E, na verdade, existem coisas que são meio padrão, né? O desafio inicial, talvez as situações sejam diferentes. Para um vai ser uma área, para outro vai ser outra, mas o desafio é o mesmo. Então, se você encontre alguém maduro, cristão, para você abrir seu coração, alguém que possa realmente conhecer as suas feridas ali, porque aquilo perde a força, né? E aí os milagres vão acontecendo. Sim, e a gente fica, nos desafios, a gente acaba ficando perdido, né? Então a gente precisa mesmo, além do Senhor ali, né, que a gente tem um direcionamento dele, pessoas perto de nós que vai falar assim, olha, segue esse caminho, né? Tenta conversar, tenta resolver, porque às vezes a gente quer resolver na briga, ou enfim, né? É muita imaturidade, né? Mas, e muito... É pouco tempo, na verdade, de casado, né? Sim. Então você não sabe exatamente como vai ser. Exato. A gente, com 3 anos de casado, a gente tem vivido muita coisa assim, do Senhor mesmo, mas ter pessoas perto vai fazer toda a diferença. Escolher quem está do seu lado, né? Exatamente. Encontro com Deus. Fala um pouquinho do encontro com Deus pra gente. Olha, eu especificamente fui numa época onde eu estava passando por algumas dificuldades, né? E era um ponto assim que eu falava, ai, será? Acho que eu nunca tive vontade de ir no encontro com Deus. Eu pensava assim. E eu acabei ganhando, na verdade, né? E ainda fiquei meio assim, mas eu falei, não, eu quero ir. Eu preciso, na verdade. Era algo que era uma necessidade. Antes eu nunca havia pensado, né? Mas quando eu ganhei, eu falei assim, não, veio no momento certo. É do propósito do Senhor mesmo. E quando a gente, aquilo, né, a gente tem um real encontro com Jesus, passam-se os anos, as coisas vão ficando às vezes mais frias, né, até por conta das circunstâncias também da vida, e enfim, e a gente acaba ficando meio murcho, né, então o encontro com Deus, como é já para pessoas cristãs, eu creio que seja para revitalizar mesmo, sabe, para te dar algo novo do Senhor, para você que já recebeu, mas que você quer receber de novo, que às vezes você se deixou levar, e enfim, então eu fui numa época onde eu estava passando por bastante coisa, bem assim, dolorosa demais, e estar ali, né, ser curada, ser liberta de todos aqueles sentimentos que estavam me afligindo mesmo, né? Que estavam me tirando de perto de Deus e me deixando totalmente sem chão, né? Lá eu tive outro encontro com o Senhor. Eu tive algo que me renovou mesmo, algo novo da parte dele para minha vida, sabe? E entendo que foi propósito do Senhor eu ter ganhado. Amém. O encontro com Deus, gente, se você ainda não foi, também quero te convidar aí. Nós vamos ter no dia 12, 13 e 14 de abril, se eu não me engano. Se eu me engano, você corrige a data. Você olha aí na bio do Instagram, enfim, tem vários nas nossas redes sociais, vai ter a inscrição. E é um momento onde nós vamos para um lugar, né? A gente vai para uma chácara e a gente fica lá de sexta-noite até no domingo, no final do dia. Depois a gente já vem para o culto. Um lugar onde nós recebemos muita ministração, onde nós somos visitados mesmo pelo Espírito Santo e onde cada pessoa tem a oportunidade de ter um encontro pessoal com o Senhor. E é engraçado porque às vezes as pessoas falam, mas eu já sou um cristão, eu não preciso disso. Eu pensava assim. Não é? Mas a gente precisa, né? Ah, precisa. E é engraçado porque quando você está lá, você fala assim, todo mundo devia fazer. Todo mundo deveria fazer. E olha... Devia ser obrigatório. Gente, pra todo mundo ir. Eu acho que eu já fiz o encontro com Deus, nem sei quantas vezes, já ministrei no encontro com Deus tantas vezes que agora eu já perdi a conta já de quanto foi. E assim, todas as vezes eu me surpreendo com a maneira tão linda do Senhor cuidar dos seus filhos, do Senhor tratar, né? E volta revigorado, não volta? Exatamente. Com direções. E mesmo quem tá servindo, né? No outro eu pude servir, eu servi mais no off, assim, mas foi bênção demais. E eu via, né, as pessoas que estão servindo, como elas recebem. É verdade. Então é algo extraordinário para quem tá servindo e para quem vai passar. Eu falo isso pro pessoal. Gente, passar pelo encontro com Deus é maravilhoso, mas servir... Você recebe dobrado, né? Muito Exatamente. Bom mesmo. Pois é, gente, essa é a história da Thalita, né? Uma pessoa que cresceu numa atmosfera, num ambiente cristão, mas que tem seu momento de encontro com Deus. Apesar de ter uma história marcada por milagres, né? E mesmo assim, caminhando com o Senhor, dizendo sim no processo. Então, talvez você se identificou com essa história e eu quero te agradecer por você estar aqui, né? Já fazer a gente chorar logo no começo, né?
lembrando dessas coisas tão lindas. E obrigada por você vir compartilhar a sua história, viu? Eu que quero agradecer, né? Eu sempre pensei em como contar esse milagre para as pessoas, mas acho que nunca estive preparada, ou enfim, é aquilo que a gente, né, sempre fala. Mas eu creio que pessoas serão alcançadas e as pessoas vão entender que o Senhor que fez milagres lá atrás ainda faz. Então, com certeza. Que você possa ter sentido a presença do Senhor e que você possa ser alcançado com essa palavra e entender que os milagres ainda existem. Exatamente, esse é o nosso objetivo, gente, de falar para você, olha, o Deus que curou um bebê de HIV, ele pode qualquer coisa. Amém. Quando ele encontra um coração em fé. E eu quero desafiar você a crer no seu milagre, mas eu quero desafiar você também a compartilhar essa história, esse vídeo com mais alguém que precisa desse milagre. Então, faz isso, né? Não somente deixe o seu like aí para que as plataformas entendam o quanto isso é relevante, mas compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E até breve na nossa próxima história de novos começos. Deus te abençoe.